Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto, onde falamos sobre política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Esse é o nosso 4º episódio. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas, e do meu lado esquerdo, eu não preparei nenhuma piadinha para introduzir Alan hoje. Alan Cavalcante. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando. Também do meu lado esquerdo não tem ninguém, porque hoje Diego nos abandonou. Ele tá se mudando e pintando casa, e aí não vai participar dessa primeira parte do programa, só vai participar da segunda parte. E aí nós vamos tocar aqui o famoso e glorioso quadro dos Trending Topics. A partir de um levantamento que eu, Pedro, faço dos assuntos mais comentados do Twitter, a gente debate os principais temas, as principais discussões que aconteceram durante a semana. Na quarta-feira, dia 4, nós temos alguns assuntos para conversar aqui, Alan. O primeiro era que Bia Kicis, é Kicis ou Kikis? Eu acho que é Bia Kicis, velho. Então não é a deputada, não é a líder do governo, né? Isso. Ela ia ser indicada para a Comissão de Constituição e Justiça, e isso gerou uma repercussão tão grande no Twitter que superou o Big Brother nas discussões. E além disso, antes que tu comente essa coisa da CCJ, além disso, ainda tinha Flor de Lis na Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Flor de Lis é que matou, né? Eu não estou afirmando isso, tá? Não me processem, por favor, pelo amor de Deus. Mas aqui está sendo acusada de matar o marido por envenenamento, tentar matar ou matar. Também tinha os bolsonaristas pedindo que Joyce Hasselmann não fosse nomeada para a Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados. Mas sobre Bia Kicis na CCJ, Alan. Pedro, não tem como, né? Isso aí gerou um furdúncio na internet o dia inteiro e não tinha como não ter gerado, né? Bia Kicis é uma deputada. Ok, para além de ser líder do governo, que seria algo normal de você ter uma liderança no governo dentro de uma, enfim, da mesa ali da Câmara, ainda mais porque o governo apoiou o Arthur Lira, né? Mas ela é completamente apologista ao regime militar, né? Ela tem falas na tribuna da Câmara fazendo apologia ao fechamento das instituições democráticas desse país. E aí ela está presidindo justamente a Comissão de Constituição e Justiça. É quase que uma afronta, na verdade, é uma afronta. Imagina ela presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, do nada soltam assim, eu quero a intervenção militar constitucional. Imagina um negócio... Eu não duvidaria não que poderia acontecer, sabe? Eu não duvido de jeito nenhum que poderia acontecer essa hipótese. Não, na quinta-feira, dia 5, essa discussão continuou. Então, 2 dos assuntos mais comentados do dia eram sobre ela. Era Bia Kicis na CCJ e Bia na CCJ. Né? Tiveram dois assuntos lá mais comentados, porque realmente tem muita gente, inclusive de direita, dizendo, gente, não é possível, não pode não. Não a pode, figura não é pode. Muito do submundo, do baixíssimo clero, né? Escolha o clero negativo. Deputado bolsonarista que seja um pouco, enfim, velho, menos escandaloso, porque ela, em específico, não dá, velho, não dá, sabe? Ela tem falas e falas, e é uma das pautas dela que segue, assim, sendo apologista. Não dá pra aturar isso aí, não. Na quinta também, teve o assunto, acho que chegou a ser o assunto mais comentado do dia, foi Cuba, porque Cuba anunciou que vai vacinar os turistas com a vacina que eles desenvolveram lá na ilha. Acho que tem muita gente que, desde que começou esse negócio de vai para Cuba, tem muita gente que hoje em dia morre de vontade de ir para Cuba. Eu sou um deles, né? Se alguém mandasse... Eu lembro, Alan, que começou essa história de vai para Cuba lá e na época pré-impeachment, né? Ali, eu acho que na eleição de Dilma em 2014 tinha essa história de vai para Cuba. Eu acho que na época do golpe, quando o pessoal dizia assim, vai para Cuba, né? Que gritava em manifestação e tal. Aí eu sempre respondia, manda passagem. Mas, infelizmente, ninguém nunca mandou a passagem para ir para Cuba. Imagina se manda agora, hein? Para estar vacinado com 2 vacinas logo no braço. Poxa. Não, assim, cara, a gente tá numa posição de invejar qualquer país, né? Porque o governo federal trabalha diariamente para que a gente não seja vacinado nunca nesse país, então iria facilmente para Cuba tomar uma vacininha, velho, porque a pessoa que tá mantendo isolamento há sei lá quantos meses já, quase 12 meses, só quer uma vacina no braço nesse momento. Também na quinta, ainda para fechar, teve a tag Somos Todos Terça Livre. Que esse foi uma das coisas que fez a felicidade do meu dia. O Terça Livre, para quem não conhece, é um canal de extrema-direita monarquista, né? Monarquista, do meu xará, Alan dos Santos.
Alan dos Santos, que foi suspenso, né, do YouTube, excluída a conta deles, eu acho, do YouTube. Foi. E aí o chorume do Twitter e das mídias sociais estava lá chorando a saída do Terça Livre. Façam sua rede social, extrema-direita, e fiquem lá falando besteira. Exatamente, velho. Eu fico muito contente. Eu acho que é uma vitória da democracia quando esses apologistas de fake news, e aí você coloca no mesmo barco, né, Alan dos Santos, o próprio ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que criam justamente essas realidades paralelas e começam a incitar os grupos de ódio a fazer movimentos antidemocráticos utilizando dessas redes sociais. E agora as redes sociais estão começando a abrir o olho e ver que assim, elas, pelo fato de elas serem tão centralizadas, né, e tão monopolizadas e existirem poucas redes sociais, se você permitir todo tipo de discurso, essas bolhas de informação paralela começam a ser criadas, né? E aí acontece o que a gente viu, né, nos Estados Unidos. Uma democracia entra em risco por causa dessas realidades paralelas. Então, tá certíssimo no YouTube. Tá certíssimo no YouTube, pareceu. Pareceu. Vai. Mas seguindo, na sexta-feira foi o dia em que foi anunciado, né, que Lula apoia a candidatura de Haddad a presidente. Então, Haddad, Lula, Ciro e Boulos foram assuntos muito comentados ao longo do dia. Muito mesmo. Sobre isso, a gente vai debater na segunda parte do programa com a Vivian, né? Acho que a gente vai aprofundar mais sobre essa decisão. E, além disso, também teve a definição de que a Fórmula 1, esporte que eu adoro, que eu acompanho, vai para a Band, né? Sobre isso, no outro dia esse assunto voltou a aparecer, e por isso que eu dei essa introduzida. No sábado não teve nenhuma discussão política tão forte no Twitter. Teve a exibição do Auto da Compadecida, para muitos o maior filme brasileiro de todos os tempos na Globo. Alan gosta de Auto da Compadecida? Eu assisti, velho. Infelizmente... Assistiu agora? Não assisti agora não, velho. Eu assisti, infelizmente, há muito tempo, velho. E eu confesso que talvez seja uma falha minha, assim. Eu não sou muito por dentro, não, do Auto da Compadecida. Não, mas, pô, Ariano Suassuna, né? Eu tô falhando como pernambucano. Me perdoe, Ariano. Onde quer que você esteja. No domingo, sobre BBB e futebol. Que domingo é isso, né? É o dia do BBB e o dia do futebol. No domingo, o principal assunto foi a saída do participante Lucas Penteado, né? Que inclusive é militante da União da Juventude Socialista, que eu faço parte. Ele saiu do Big Brother, causou uma repercussão impressionante essa saída dele, né? A gente já citou aqui no último programa que ele vinha sofrendo perseguições, vinha sofrendo tortura psicológica dentro do programa, e aí ele, né, também tem uma teoria da conspiração de que ele foi induzido a sair do programa porque vazou um áudio do diretor lá do programa, o Boninho. Eu trouxe esse assunto aqui, apesar de a gente não estar mais comentando o BBB, porque aconteceu um fenômeno impressionante, é impressionante, Alan, e ouvinte. Teve um momento do dia que tiveram 2,7, teve uma hora do dia que tiveram 2,7 milhões de tweets com o termo Lucas. É muita coisa. E isso já vinha numa crescente. Então, começou com, sei lá, quando ele saiu, começou com 700, 800 mil tweets em uma hora. Depois isso foi crescendo, passou dos milhões. Isso é uma coisa que eu nunca vi nessas semanas em que eu estou monitorando o Twitter. Certamente foi um fenômeno de discussão. Na segunda-feira, começando pelo final lá, né, o Super Bowl, que disseram para mim que é um evento que reúne os LGBTs, porque vão ver os shows que tem no intervalo, e os heterotop, porque gostam de ver futebol americano. Eu achei esse comentário sensacional. Muito bom, velho. E aí, bicho? Só um comentário. A única coisa do Super Bowl que eu acompanhei mesmo foi alguns trechos do show do The Weeknd que eu vi assim no Twitter, mas só foi isso mesmo. Eu não gosto de futebol americano. Eu acho um esporte muito sem graça. Só americano gosta daquilo, né? Pois é. Não, tem muito brasileiro que gosta, sério, assim, teve muitos tweets, virou um dos assuntos principais, né, justamente por causa dessa união aí, né, muita gente que gosta mesmo. Hoje em dia já tem gente que joga também, né, já tem no Brasil gente que pratica esse esporte. Eu não entendo absolutamente nada, velho. Futebol americano, beisebol, essa parada, eu não consigo não. E aí o marido de Gisele Bündchen, inclusive, né, foi considerado... Gisela. Ele foi considerado lá nos Estados Unidos por muitos perfis de esporte e revistas esportivas
com o maior atleta de todos os tempos, né? O que é um absurdo. O Aí cara dá joga, uma exagerada, né? o cara joga um esporte que tem 32 times no mundo inteiro. Tá ligado? Não, velho, não dá não. Simplesmente não dá não, velho. Magrão é maior do que esse cara. Aí tu também talvez tenha pego um pouco pesado. É maior, muito maior. Mas teve um escândalo relacionado, né, ao governo Bolsonaro de que 5 milhões de testes de Covid estão para vencer e o governo Bolsonaro, ao invés de distribuir isso massivamente entre a população brasileira, decidiu enviar para o Haiti uma parte desses testes de Covid, o que mostra que o ministro da Saúde, especialista em logística, é ruim de logística, né? Pedro, é inacreditável. É inacreditável. E o problema não é nem o fato da gente estar tentando ajudar um país vizinho que é necessitado, que é o Haiti. O problema definitivamente não é esse. O problema é que o Brasil é epicentro ainda de uma pandemia que ainda existe, por mais que as pessoas às vezes tratem como se não existisse mais, a pandemia ainda existe. A vacina, ok, chegou, mas ainda está num processo muito lento de vacinação. E a gente tem um déficit em comparação aos outros países de testes feitos. E o governo não aplicar na própria população brasileira esses testes é uma parada absurda, completamente absurda, que vai contra a diretriz de qualquer governante de qualquer lugar do mundo, sabe? Ainda tivemos uma outra discussão relacionada ao governo federal, que é a PEC 32, né, uma reforma que tiraria, entre outras coisas, a estabilidade dos funcionários públicos que poderiam perder os seus cargos. E vale ressaltar que tem uma frente parlamentar que defende isso, presidida por um cara do Novo, né? Se é do Novo, a gente já sabe que é ruim. Já sabe que não dá, não rola. Hoje, na terça-feira, dia 10, que é quando a gente está aqui gravando esse programa, o principal assunto debatido foi a autonomia do Banco Central. E vale fazer um resgate, viu? Porque em 2014, um dos pontos que tirou o voto de Marina Silva foi que ela queria fazer a autonomia do Banco Central. E ela perdeu a eleição. Em 2018, a Haddad também tocou nesse ponto, né? Acho que é válido até que ressaltar, assim. Mas assim, Pedro, eu acho que é importante. Pausa. Tocou defendendo a autonomia ou criticando? Defendendo a autonomia. Defendendo. Sério? Sério. Defendendo a autonomia. A gente já sabia. De certa forma, que o Haddad tem uma visão um pouco até que ortodoxa. Ele é professor do INSPER, é amigo pessoal de Marcos de Boa, que é um cara bastante ortodoxo, que é um cara que tem contribuições a fazer para o debate, sabe? Do público do Brasil. Mas assim, falando de traduzindo ortodoxo podemos dizer que liberal, né? Acho que a gente pode fazer essa simplificação, acho que sim, de certa forma. Que segue o mainstream econômico, sabe? E o mainstream econômico é uma coisa mais liberal, pró-mercado. Mas assim, falando de autonomia do Banco Central, Pedro, isso não é um palavrão, sabe? A autonomia do Banco Central é uma característica existente em democracias que são consensuais. O que é que isso quer dizer? Em alguns países que possuem um modelo de democracia que não é majoritário, ou seja, são países parlamentaristas, exatamente, são países mais descentralizados, a autonomia do Banco Central é uma dessas tipos de características, porque você está tirando poderes do presidente da República, basicamente, de poder demitir os diretores do Banco Central. A proposta que está no Congresso, sendo pautada pelo Arthur Lira, é a seguinte, né? Hoje em dia, o Banco Central, o presidente da República, ele coloca lá os dirigentes do Banco Central, ele que decide nomear o presidente, e ele decide demitir o presidente na hora que ele quiser, o presidente do Banco Central, que não tem mandato fixo. E a proposta que o Arthur Lira colocou lá em pauta é que o presidente da República ele continuaria nomeando o presidente do Banco Central, sendo que ele teria mandato fixo de 4 anos e que esse mandato perpassaria os mandatos do presidente da República. Ou seja, começaria na metade de um presidente e terminaria na metade do mandato de outro presidente da República. O que é que isso afeta na política monetária a longo prazo? A ideia é justamente que a política monetária, que leia-se, combate a inflação, perpetue governos diferentes e se torne meio que uma política de Estado, compreende? E qual é o problema? Governo, né? E não de governo, exatamente. E qual é o problema da esquerda com isso? Existe um trade-off muito famoso na economia, que é o trade-off entre inflação e pleno emprego. A partir do momento que você tem um governo eleito, que tenha uma das pautas como o pleno emprego,
Se você tem um mandatário do Banco Central que está focalizado justamente em apenas combater a inflação, em uma política monetária para a estabilidade macroeconômica, que não aceite níveis de inflação um pouco mais altos para sustentar o pleno emprego, vai ter ali um conflito, percebe? E é justamente esse que é o ponto que está fazendo as esquerdas se oporem a essa proposta do Arthur Lira. Traduzindo, que eu até falei com o meu amigo ali no meio, porque você deu uma sequência de palavrões do economiquez. Mas, basicamente, traduzindo, é que em momentos em que o desemprego está baixo, como foi, por exemplo, durante o governo Dilma, a tendência é que, por causa que o consumo está alto, a inflação cresça, o preço das coisas cresçam. Se tem muita gente querendo comprar, o preço cresce. Qual é o medo das pessoas de esquerda? É que eleger um governo progressista que vai ter uma política econômica e o presidente do Banco Central, que vai ter uma independência, privilegie aí a garantia da economia, a garantia da inflação baixa, da taxa de juros baixa, ao invés do emprego das pessoas, da distribuição de renda, enfim. E são visões de mundo opostas, inclusive por isso que certamente é um assunto que vai voltar a aparecer em outros trends e que acho que a gente vai acabar debatendo mais. Mas isso, eu fiz o resgate de que em 2014 isso foi um tema central da eleição, né, daquele ano. Com certeza. Que tinha a relação, inclusive, de que a autonomia do Banco Central ajudaria na fome. Que é óbvio, né, é uma coisa muito mais do marketing do que da economia ou da política mesmo, mas que, de certa forma, realmente, essa lógica de economia mais liberal, mais ortodoxa, acaba, por exemplo, usando o desemprego como uma forma de segurar a inflação ou diminuição do consumo. Enfim, né? São coisas eu acho que a gente talvez possa aprofundar em um programa específico, mas realmente causou uma discussão muito, muito, muito grande. Esses foram os assuntos mais comentados que a gente separou aqui para resumir a semana um pouco para vocês. Agora vocês ficam com a segunda parte do programa, com a participação especial de Vivian Farias, em que a gente vai debater um pouco das perspectivas para 2022, das experiências dela agora como candidata. Fica aí, escuta até o final que tá massa. Nos siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @calabouço_cast, sem o cedilha. Vice-presidenta nacional da Fundação Perseu Abramo, para os que não conhecem, a Fundação do Partido dos Trabalhadores, diretora da Escola Nacional de Formação do PT e, no ano passado, candidata a vice-prefeita de Olinda, em uma frente encabeçada pelo PCdoB, mas que também reuniu o PT e o PSB. Recebemos aqui nesse quarto programa do Calabouço, Vivian Farias. Vou começar dizendo que é uma honra para mim e para nós entrevistar e conversar aqui com você, né? Sei que essa introdução não dá conta de explicar para o ouvinte o quadro do Partido dos Trabalhadores que eles estão ouvindo, né? Mas a gente tinha que começar de algum lugar. Começar perguntando se a gente pode lhe chamar de Vivi, né? Eu vi que nas suas redes sociais você tá lá assim, né? Vivi Farias. E a gente pode, né? Deve, por favor, né? Primeiro eu quero agradecer o convite, o querido Diego, que eu já conheço de outras datas, mas Alan, Pedro, dizer que iniciativas como o Calabouço são necessárias e são muito importantes. Então, parabenizar vocês pela iniciativa, dizer que eu estou à total disposição, que eu comecei minha militância na juventude, né? Eu sou advinda do movimento estudantil aqui da UFPE. Então, toda vez que eu vejo uma garotada competente, qualificada, de lutas, feito vocês três, meu coração se reesperança também na militância política de vocês. Então, muito obrigada pelo convite, estou à disposição. Ah, maravilha. Eu queria que você começasse respondendo, contando para a gente como foi a experiência de ter sido candidata, né? Sobretudo candidata ao lado de João Paulo, que é um militante calejado, para muita gente, o melhor prefeito da história do Recife, né? Um cara que foi do movimento sindical, que está há muito tempo na luta política. Bem, primeiro assim, Pedro, eu, apesar de não ser tão mais jovem quanto vocês, mas já tem um tempo que eu tenho uma militância política, então dentro do Partido dos Trabalhadores
e dentro da vida pública, tanto aqui em Olinda, quanto no governo do estado, quanto em espaços nacionais, eu já tenho uma militância muito importante, né, comecei na UFPE, da UFPE vim aqui para a chefia de gabinete do orçamento participativo em Olinda, participei da gestão de Eduardo junto com Humberto, e há muito tempo eu já era muito admiradora do trabalho de João Paulo, né? O João Paulo foi um dos principais expoentes no que a gente chama até hoje do modo petista de governar, que o que é isso? Todo dirigente, todo gestor do PT, ele tem um código de ética e um código de conduta. E esse código de conduta versa sobre participação popular, versa sobre humanização das instituições públicas, do zelo e da premissa e da perspectiva da democracia e da justiça social. Então, estar ao lado de João Paulo, dessa figura tão emblemática, desse ser humano tão simples, tão humilde, tão alto astral, e com essa carga que ele vem também, né, de ter sido o melhor prefeito da cidade do Recife, e só mostra o quão generoso João é, né? Tinham outros nomes colocados, outros nomes muito importantes, outros nomes com uma trajetória muito bonita também, e o fato dele ter feito questão de colocar uma mulher jovem, uma mãe solo, num espaço desse, traz por si só já um debate político à tona, né? De que cidade a gente quer? A gente quer uma cidade acolhedora, a gente quer uma cidade que ela abrace Olinda. Tanto é que esse foi o mote, né? De que a gente precisa abraçar a nossa cidade. Então foi um privilégio danado, né? De ter começado a vida, por assim dizer, pública, né? Porque eu já tenho uma vida pública dentro do PT. A Fundação Perseu Abramo é uma das principais instituições de pesquisa partidárias na América Latina, né? A gente tem relação com o mundo e com a esquerda do mundo inteiro, então eu já me sinto muito honrada de ser dirigente do PT Nacional e também fiquei muito feliz dessa primeira experiência eleitoral ao lado do companheiro João Paulo. Ô, Vivi, mais uma vez seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E eu queria parabenizar não só você, mas todos os petistas aí, que o partido está de parabéns, completando 41 anos aí de histórias e lutas. Então eu queria deixar o meu parabéns para todos os amigos, companheiros do PT, partido que eu tive aí por muito tempo, filiado, que hoje eu não estou mais, mas que fez muito parte da minha história e que hoje eu guardo com muito carinho, tantos momentos de militância juntos com grandes companheiros, inclusive com você. Mas eu queria que a gente conversasse um pouco, saísse um pouco agora de Olinda, fosse para o Estado. Em Olinda a gente conseguiu construir uma frente, pelo menos formalmente, com o PSB, o PCdoB, o PT, o PDT, apesar de ter candidatura, já existiam sinalizações bem positivas para que iriam apoiar vocês no segundo turno. Inclusive eu que voto em Olinda, votei em vocês logo no primeiro turno, infelizmente. A gente não conseguiu chegar lá, né? Mas acredito que a candidatura conseguiu expor muitas coisas da nossa cidade, conseguiu debater muita coisa e já exerceu um papel muito importante. Mas eu queria saber o que faltou para que a gente conseguisse fazer isso em outros locais do estado, como o Recife, né? Que a gente teve a oportunidade de debater a cidade com duas frentes de esquerda no segundo turno, e eu vou utilizar até as palavras da Cida no último programa que a gente gravou, que ela disse que a gente acabou fazendo uma disputa um pouco pequena para o que a gente poderia ter debatido da cidade, tendo essa oportunidade de debater tudo no campo da esquerda. Eu queria saber tua opinião sobre o que faltou para a gente fazer em Recife, o que a gente conseguiu fazer ali na nossa cidade vizinha, em Olinda. Diego, Lula brinca um pouco falando que time que não joga não ganha, né? Então, primeiro começar dizendo que é muito legítimo que os partidos tenham seus projetos, né? Tanto o PT, que já teve uma capilaridade política, já teve à frente da prefeitura, já comandou o Recife, o PSB, que tem esse peso, que tem esse respaldo institucional no nosso estado. Então, dizer que é muito legítimo esses projetos partidários pleitearem esses espaços. O que faltou, ao meu ver, e que eu senti uma forma assim lastimável, inclusive por entender o papel que Marília Reis tem, o papel que João Campos tem, não só para agora, porque a política ela não é tácita, né? Eu me vejo fazendo política com essas pessoas daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Então,
acho que Cida foi muito feliz quando a gente devia ter falado um pouco mais sobre a nossa cidade, sobre o Recife, sobre a região metropolitana, ter avançado, por exemplo, em questões estruturais, como a questão do meio ambiente, que está um pouco abandonado, e dentro dessa questão de outros modais, por exemplo, de mobilidade urbana. Então, a gente viu nos debates, né, tanto no debate do primeiro quanto do segundo turno, que o conteúdo programático ele poderia ter sido um pouco mais de efervescência na política desse conteúdo programático. Então, tenho muito acordo com essa fala dela, mas eu desejo ao prefeito João Campos e aos recifenses uma boa gestão. A gente tomou a decisão política, dado o trato que foi tido na eleição com o Partido dos Trabalhadores, com as mulheres, com o próprio Lula, com o PT Nacional. A gente tomou a decisão política de sairmos agora do governo do Estado, o que não nos fecha para um diálogo futuro, o que não nos fecha para o respeito ao PSB, para o respeito, ao carinho que a gente tem como figuras do próprio governador, né? O governador sempre foi muito correto com o PT, então, para além das disputas pontuais e municipais, a gente quer sim debater o país, a gente quer sim disputar o bolsonarismo. Eu acho que o nosso inimigo ele está tão vigoroso e o que está em disputa é tão grande, gente, é a vida das pessoas, é o sonho da juventude, é a oportunidade da classe trabalhadora se reerguer. Então, a gente não pode tergiversar nessa tarefa histórica que é a unidade programática, a unidade da disputa e a unidade, sobretudo, de que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Então, acho que se tiver alguma fica a dica aí para a esquerda dos nossos partidos aqui para o próximo pleito, é que a gente dialogue mais e que a gente trate com menos parcimônia aos nossos inimigos e com mais carinho e com mais respeito aos nossos aliados. E esse podcast, na verdade, ele surge justamente nesse momento que a gente pensa que a gente precisa conversar e encontrar mais convergências do que divergir de coisas que às vezes são menores do que o desafio que está proposto aí diante de um governo Bolsonaro, né? Eu gostei, Vivi, da tua fala, porque ela acabou sendo a introdução da minha pergunta, né? Em 2019, as fundações partidárias, principalmente em 2019, né, mas mais recentemente também, as fundações partidárias tiveram um papel muito decisivo na articulação da esquerda, né? Nos atos, ali depois da eleição de 2018, que foi uma eleição, assim como foi na do Recife, que teve um atrito grande entre, sobretudo, o PDT e o PT, né? As fundações partidárias sentaram, se reuniram, formularam muitas coisas juntas, e aí eu queria que tu dissesse para a gente se a Frente Ampla para 2022 ela passa pelas fundações partidárias, qual o papel das fundações partidárias para que a esquerda se una ou que pelo menos construa um projeto comum para o Brasil? Muito boa pergunta, Pedro. A gente instituiu, junto com as fundações do PDT, do PSOL, do PSB, um campo político muito importante, que é chamado de Observatório da Democracia. Nesse observatório, a gente tem uma perspectiva de não só pautar conceitualmente a democracia, porque se a gente for observar, tem algo que é muito... Tem uma disputa que a gente precisa fazer muito, gente, que é sobre o senso democrático e os valores civilizatórios no nosso país. Matematicamente, a gente tem praticamente mais tempo sem exercício de democracia desde a instauração da República do que de uma vida de democracia plena, né? Se a gente pegar a história dos golpes, a história da própria ditadura, ali de 30 a 45, a ditadura de 64, então a gente tem um país e uma democracia que foi muito jovem e muito afrontada historicamente. Então, essas fundações, esse diálogo e a permanência desse diálogo tem um papel fundamental, porque é esse balizar do pensar, do que é necessário da disputa, o que é que a gente precisa versar sobre... A gente fez, por exemplo, semana passada, um ato belíssimo sobre a vacinação. Gente, a gente está falando de um presidente da República que chega a falta de civilidade
de dizer que se uma pessoa tomar uma vacina, ela vai virar um jacaré, ou se não tomar determinado medicamento, vai morrer. Então, é uma afronta à própria ciência, é uma afronta aos valores civilizatórios. Então, a gente precisa se unir cada vez mais, porque eu estava até lendo um pouco sobre o nazismo essa semana. Tem um psicanalista que ele falava muito de que não adiantava barrar Hitler com debates sobre ciência, debates sobre verdade, porque as pessoas estavam tão obnubiladas com aquela situação, estavam tão encantadas e já tinham comprado tanto a ideia que nesse fervor é necessário muita luta política. Então, eu acho que frente ao fascismo, frente a valores que são contra a pessoa humana, né? Eu não sei como é que alguém pode usar o nome de Deus, inclusive, para pregar violências. A gente precisa, sim, ter esse debate e essa unidade, e eu vejo que as fundações têm um papel fundamental de versar sobre esse debate programático. Perfeito, Vivi. Vivi, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aqui no Calabouço, né? E aproveitando aí a cauda, né, da sua última resposta, e pensando agora um pouquinho em 2022, eu estava conversando com um colega de classe meu por esses dias no Twitter, inclusive foi por causa daquela polêmica que teve na semana passada, quando o Lula disse que a Haddad ia ser o candidato dele. Mas sem entrar nesse mérito, porque, enfim, o próprio sistema partidário brasileiro, ele influencia os partidos a lançarem candidatos, então não é essa a discussão. O PT tem todo o direito do mundo de ter o seu candidato. Mas assim, o Arthur, que é meu amigo, ele colocou um dilema assim, Alan, vê, minha leitura é a seguinte, eu concordei muito com o que ele falou, nenhum candidato daqui do espectro mais à esquerda progressista consegue chegar no segundo turno sem o apoio do PT. E isso é uma verdade, para mim, muito, muito estabelecida, né? O PT é o maior partido de esquerda da América Latina e um dos maiores do mundo. Entretanto, se chegar no segundo turno com o apoio do PT, ou então sendo encabeçado por uma chapa com o PT, existe hoje o antipetismo, né, que é uma coisa completamente irracional, mas assim, é um dado da realidade. Como é que a gente resolve essa equação, Vivi? Alan, essa equação a gente vai resolver com muito diálogo e com muita unidade programática. O PT é, sim, alvo de muitas críticas, alvo de muita afronta, tanto dos sistemas de comunicação como do capital internacional. Acho que a gente fala pouco sobre a conjuntura internacional e como ocorreram golpes também. Acho que a gente tem pouco sentimento de América Latina, sabe? Acho que a gente precisava falar mais sobre como aconteceu o processo de golpe no Equador, na Bolívia, no Uruguai, na própria Argentina, né? Então a gente viu uma retomada democrática nesses países e eu acredito muito que o Brasil também possa respirar desses ares democráticos novamente. Inclusive agora com o segundo turno no Equador, que tem um papel fundamental de tirar. O Laço representa muito essas ideias, né? Se a gente for pegar, parece muita reprodução assim do que é o bolsonarismo e do que são as esquerdas dentro do Brasil. Reproduz muito na América Latina isso, e eu acho que a gente falta um pouco desse debate em nível brasileiro. No entanto, tem algo que eu acho que é muito importante, que se chama capital político. Durante muitas vezes, na disputa, que é legítima, e como eu disse no começo da minha fala, que eu realmente acredito que todo partido tem direito a ter candidatos, mas você também não pode fazer uma disputa e trazer, inclusive, elementos à direita para uma disputa endógena na esquerda. Porque o que é que eu vejo hoje em alguns grupos, até hoje eu conversei num grupo de WhatsApp de uma companheirada do PDT lá de Paulista, falando que um menino chegou e disse assim, não, mas tem que ser o Ciro, porque senão o PT não vai ganhar no segundo turno. Gente, com todo respeito, com todo carinho, mas o Ciro poderia ter tido uma outra postura na eleição presidencial, né? Poderia ter contribuído um pouco. Então, eu não sei se é um debate mais geracional, mas eu vejo que a nossa geração tem muito mais facilidade. Nossa geração deu uma forçada agora, não foi, mas tudo bem. A companheirada que nasceu de 80 para cá tem muito mais facilidade de entender que o que está em risco trata sobre unidade, que a gente só vai romper com esse avanço da direita. Gente, não é brincadeira. A última pesquisa da Vox, de 7 dias atrás, Bolsonaro tem cerca de 28% de ótimo e bom, e morreram mais de 240 mil pessoas.
e faltou política da ANAC de prevenção nos voos, falta política do Ministério da Saúde sobre equipamentos e sobre utilizações de processos dentro do SUS, faltou política para o SUAS, o auxílio emergencial foi uma pauta da esquerda que ele se apropriou. Então, poxa, quanto mais pessoas vai precisar morrer, quanto mais a gente vai precisar perder em desemprego, em fome, em voltar ao mapa da pobreza, para a gente precisar baixar nosso ímpeto e nosso rompante e dialogar mais. Acho que é esse apelo que a gente tem que fazer às direções partidárias e é esse um dos melhores presentes que o PT pode dar ao Brasil, o diálogo. Acho que a gente não precisa furtar o papel que a gente tem, de ser baluarte desse processo, de ser o partido mais amado do Brasil, todas as pesquisas, isso é muito nítido, mas a gente precisa, de uma maneira geral, ter mais unidade no campo da esquerda como um todo, porque às vezes eu vejo muito discurso que é utilizado na própria direita sendo utilizado nessa disputa interna dentro da esquerda brasileira. Perfeito, Vivi, assim, que fala linda, na verdade, né? E eu acho que, assim, à luz da nossa própria história, a gente tem exemplos, assim, que mais porque hajam divergências entre na esquerda, né? Mas, sei lá, a gente pega a redemocratização, as diretas já, poxa, tinha Leonel Brizola ali no meio, junto de Lula, junto de Covas, junto de Arraes, todo mundo junto, para enfrentar um inimigo em comum, que no caso era a ditadura militar, e hoje o cenário é parecido, né? Bolsonaro. Então a gente precisa realmente nutrir esse diálogo. Mas, Vivi, aproveitando mais um gancho que você deu aí na sua resposta, você falou em auxílio emergencial e você é pós-graduado em políticas públicas. E eu sou de ciência política, a gente estuda muito políticas públicas também. O auxílio emergencial foi talvez a grande política pública que a gente teve desde a redemocratização. Óbvio que tem o Bolsa Família, mas em proporção orçamentária o auxílio é gigantesco. E eu queria saber se o PT está tratando o auxílio. Obviamente, eu acredito que no curto prazo o PT seja favorável à volta do auxílio ainda enquanto a gente esteja nesse cenário de pandemia, de crise sanitária. Mas, assim, quando a pandemia acabar, o PT estuda alguma forma de tornar esse auxílio algo permanente? Só interromper antes da resposta dela. Dentro do PT tem uma das principais figuras que historicamente defende a renda básica, que é o Eduardo Suplicy, né? Poxa, roubou minha resposta. Então, faça a sua resposta. Fica a dica, viu, amiga? Vai pro Suplicy que tá tudo certo. Bem, o PT, ele nasce no Colégio Sion de uma colcha de retalhos muito bonita, muito democrática, muito colorida, né? A gente tinha ali a militância da Igreja Católica, tinha a companheirada do movimento estudantil, tinha os movimentos revolucionários, né? Então, até hoje, a gente tem uma efervescência muito grande das correntes políticas e a gente gosta muito desse debate. A própria fundação, acho que a gente é meio viciado, assim, no estudo e acho que isso é uma coisa muito boa, né? Da gente preocupar, inclusive vejo também com muito bons olhos uma qualidade que a gente tem hoje em dia, que é de se preocupar com essa qualificação também, não só da política, mas também desses mecanismos institucionais. A gente pega, por exemplo, a gestão de Haddad em São Paulo. Gente, até a gestão do PT no Acre, por exemplo, tem mecanismos de políticas públicas muito interessantes com experiências premiadas na ONU, por exemplo, né? Desde orçamento, de divisão da cidade, de democratização do espaço público. Renda básica é um conceito para a gente muito caro, porque eu sou assistente social, né? E uma das grandes disputas que a gente teve, tanto na implementação do Sistema Único da Assistência, quanto na própria consolidação do Bolsa Família, um debate que a gente fez muito dentro da academia era sobre o que é assistencialismo e o que é assistência. E todos os debates feitos à direita de que as pessoas não iam mais trabalhar, de que era um bando de vagabundo, de que isso não ia vingar, foram por terra abaixo. Porque, gente, eu sempre defendi que o Bolsa Família ele se chamasse Bolsa Dignidade. A gente é nordestino. A gente sabe o que é ter meninas praticamente escravizadas vindo do sertão para trabalhar na casa de alguém. A gente sabe o que é, depois do horário do almoço, alguém bater na nossa porta, de quem mora em classe média.
A gente sabe o que é ter alguém da periferia que, enquanto a classe média adora o sonzinho da chuva, a pessoa está morrendo de medo com que o morro seja assoreado e que o barraco dela venha abaixo. Então, a gente que convive com essa efervescência e com esse olhar, eu acho que a gente que é nordestina é um pouco mais solidário do que as outras regiões, por a gente conviver mais com a seca, a gente conviver mais com as intempéries, e até parafraseando, né, que o nordestino é, sobretudo, um forte, a gente é, sobretudo, convidado a lutar mais para chegar nos espaços de poder, né? A gente ainda vê, até hoje, no BBB, xenofobia, por exemplo. Então, a pessoa está em rede nacional ainda sendo xenofóbica. Então, esse trabalho de renda, ele não entra com o olhar de que a gente precisa ajudar alguém. Ele permeia a nossa visão partidária de que todo mundo precisa ter o bucho cheio para poder ir atrás do emprego, para poder ir atrás de outros espaços, para poder crescer mais. Gente, sentir fome é algo desesperador. Você ouvir relatos de pessoas com fome na rua, e como isso retornou com tanta violência, né? Como a gente viu arrefecer isso, e talvez por isso seja tão difícil disputar mais a meninada, porque parece que sempre foi assim. E eu consegui viver numa época de que nem sempre foi assim, de que as pessoas tinham dignidade. Então, acho que a gente tem filmes muito bacana, aquele De Que Horas Que Ela Volta, acho que é muito legal. Tem algumas experiências do cinema pernambucano que transferem muito bem isso, assim, de que não é sobre dinheiro, é sobre dignidade. O PT tem estudado muito, Alan, sobre o que fazer. A gente começou esse processo em 2019, a gente continuou com esse debate com as fundações, e a gente começou a fazer um textinho sobre economia para balizar 2022. Esse textinho hoje tem 287 páginas. Você pode ver que o poder de síntese não é nossa principal característica, né? Que a gente tem outras qualidades, mas porque a gente começou a falar sobre economia e a gente começou a atacar, primeiro, a perspectiva não desenvolvimentista e a quem um governo tem que estar a serviço. Porque, gente, a história brasileira, a história do Estado é sobre isso. É para quem, a serviço de quem o Estado está se propondo. Se é uma visão mais geral, que vai estar tentando tratar com democracia, com equidade, ou se vai estar ali oprimindo e garantindo os interesses, desde commodities até aquela coisa do pão e circo. Então, é um debate fundamental para o PT. A renda básica é um debate fundamental para o PT, a dignidade. Então, eu convido todo mundo a dar uma olhadinha no plano de reconstrução do Brasil, que a gente foi fruto de muito, 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 muito diálogo, e a gente não podia falar só de economia. Então, o plano tem lá um pouquinho da nossa visão geral sobre juventude, sobre LGBTQIA+, sobre Nordeste, sobre Amazônia. Uma coisa acabou puxando a outra, tipo, como é que você está falando isso e não está falando daquilo? Então, a gente chegou nesse resumo básico de 287 páginas, mas cada grupo a gente tem os NAPs, que são os núcleos de acompanhamento de políticas públicas, inclusive são grupos abertos, eu convido vocês a participar. Hoje a gente tem 42 NAPs, que é Juventude, Mulheres, Esporte e Lazer, Mobilidade, Assistência, Saúde, então tem NAP de tudo quanto é coisa para pensar um pouquinho o Brasil e para a gente disputar que concepção o Estado a serviço de quem a gente quer. Tu estava falando dessa coisa do assistencialismo, né, a diferença, e tem uma clássica dos liberais de que o melhor programa social é o emprego. Apesar de falar muito disso, no momento em que eles estão no governo, eles são muito ruins de gerar emprego, diferente dos governos progressistas, né, do governo principalmente de Lula, eu não sei, na verdade, principalmente de Lula ou de Dilma, mas que foi aquele momento que a gente chegou ali ao pleno emprego. Eu imagino que nesse plano de vocês tenha bases, né, caminhos para essa retomada que eu acho que hoje é muito consensual na esquerda, né, que é basicamente, assim, que o próprio Ciro fala, o Jacques Wagner fala sobre isso, e Flávio Dino também, e eu queria que tu dissesse para a gente
se é possível haver, né, independente dos projetos políticos, se é possível haver essa unidade desse plano, de fazer um plano conjunto mesmo entre os partidos, se existe algum diálogo nesse sentido, de construir um plano para o Brasil em que, sei lá, todos os partidos de esquerda concordem com esse plano e quem chegar lá na frente execute ele. Pedrinho, eita, eu te chamei de Pedrinho, eu já tô Pode íntima aqui, já tô... Eu vejo a direita brasileira, ela é bem capenga, porque se a gente pega, por exemplo, os preceitos da esquerda mundial, basicamente todos os partidos de esquerda do Brasil, eles tratam desses preceitos. Os partidos de direita, não. Eles não formulam a direita, eles não disputam, eles não têm coragem. Eu não sei se vocês já viram, mas assim, uma coisa que eu acho que valia um estudo, assim, eu até brinquei, eu disse, quando terminar o mestrado, se eu tiver coragem, no doutorado eu vou por aí. Que haja coragem, viu, para estudar, Deus me livre. Tô brincando, eu gosto. De a gente pensar... tá aqui no EAD sofrendo também. Nossa, gente, e eu que sou carente, que gosto de abraçar o povo, cheirar o povo, de levar bolo, tapioca, tipo, pense numa falta que dá, muito ruim, mas a gente vai se adaptando, mudanças necessárias. O que eu vejo é que, assim, eles não levam a sério o estudo, por exemplo, do que é o liberalismo. Então, eu não vejo a direita sequer postulando os valores liberais. A gente tem muito mais uma direita conservadora de princípios, conservadora de sociabilidades, do que uma direita que se apropria do que é o valor de ser uma pessoa de direita. Então, veja, é uma confusão, porque as pessoas, como a gente não estuda na escola, por exemplo, que a gente deveria ter um estudo, a gente já evoluiu, a gente tem um pouquinho de Durkheim, tem um pouquinho ali de sociologia no ensino médio, mas falta falar sobre política, falta falar sobre visão de mundo. Gente, essas pessoas, elas não podem, elas cometem estelionatos eleitorais, porque elas não chegam na eleição para dizer assim, olha, gente, a gente está vendo aqui que eu tenho um monte de amigo que é da agroindústria, tá bom? Então, a gente vai aqui fazer com que os nossos amigos, eles paguem menos impostos, né? Porque a gente é a favor de que o Estado, ele não entre nessa disputa aí de quem ganha mais, todo mundo aqui vai ser competente, a gente vai largar todo mundo para livre corrida, né? Porque todo mundo hoje tem as mesmas condições de ir à luta, né? Seja um cara branco do olho azul que mora na Avenida Boa Viagem, ele tem condição igual a quem mora em Oricuri, é preto e é filho de quilombola. É tudo igual, gente. Que é isso? Você tem seu mérito. Então, eles não falam isso. Né? Inclusive, é muito agressivo de como eles tentam roubar pautas da esquerda. Então, eu nem vejo assim um campo liberal realmente no Brasil. Eu vejo mais uma extrema-direita neofascista que disputa valores da sociabilidade. É como se direita ou esquerda fosse se você respeitasse ou não a população LGBT, como se você tivesse ou não preconceito racial, como você gostasse ou não de gente rica ou de gente pobre. E é muito louco, né? Porque o Estado é o que menos deveria pautar é a vida privada das pessoas. E é justamente essa inversão dos valores que faz com que esse conservadorismo ele leve, por exemplo, a ações se a gente pegar a Constituição de 88 e pegar o que é o Ministério da Família hoje, gente, eles tiraram a conjugação de família enquanto ente de amor. Eles voltaram a ter uma terminologia heteronormativa dos anos 50. Então, me dói muito pensar sobre isso, assim, sobre essa disputa de valores e essa disputa tão ofensiva, né, contra essas pautas tão importantes. Mas até fugir, porque isso nem era a pergunta principal, né, Pedro? Mas foi muito importante sua colocação, principalmente se a gente pensar que quando a direita mais tradicional, que seria aí esse liberal mais clássico, chega no segundo turno, é para essas pessoas ultraconservadoras, que inclusive vão contra valores que essa direita defende, que eles vão procurar, né, que eles vão se unir, ou até quando essa extrema-direita chega no segundo turno contra a gente, contra a esquerda progressista, eles vão lá e abraçam essa turma, ao invés de abraçar a democracia, né, por exemplo. Brilhante. E, inclusive, voltando à pergunta, uma coisa que eu acho que é estrutural e que vocês já devem ter estudado muito sobre isso também,
é como esse valor da religião, ele entra como uma valoração da ética, da moral e dos bons costumes, entre aspas, e traz com si só um peso. Essa semana, uma companheira do Paraná falou comigo e disse assim, Vivi, eu parei para ver por curiosidade assim, a vida amorosa de Bolsonaro e a vida amorosa de Haddad. Haddad tem um casamento com a mesma companheira, que é professora como ele, competente, militante, professora universitária, é casado há 30 anos, com a mesma família. Bolsonaro já casou 4 vezes, quem arranjou o casamento dele, o último foi a sogra, que já foi presa porque era estelionatária, sabe assim, e tipo, e ele é o santo, e ele é o cara legal, e ele é o cara de Deus. As pessoas fazem uma disputa de quem tem a autoridade política de falar em nome de Deus. Então, a gente precisa muito, gente, debater Estado, debater a laicidade da ordem societária. A gente não pode mais ter esse olhar preconceituoso, esse olhar, né, de que determinada religião ou que determinado preceito ideológico ele tem que oprimir o outro e ele tem que ser antagônico ao outro. Então, eu vejo essa esquerda liberal, ela muito mais não preocupada com valores da própria inovação tecnológica, da própria atualização programática, e sim muito mais preocupada na manutenção da pauta conservadora do que versa a sociabilidade. Isso é a vida das pessoas. Eles estão mais preocupados com o cotidiano das pessoas do que com gerar emprego, com que gerar renda, com que mudar o país. Porque, inclusive, entra naquela lógica, né, de que quanto menos gente participe, quanto menos gente ascenda, para eles melhor, porque facilita na manutenção do jogo, do status quo e do capital internacional. Para terminar, a gente tá. O programa é curtinho, mas eu acho que a gente teve uma ótima conversa aqui, deu para falar sobre vários temas muito relevantes. Mas para encerrar, a gente está no início do ano ainda, né? Porque o ano só começa no carnaval, né? Infelizmente não vai ter o carnaval aqui. Eu que moro no centro do Recife, isso significa que eu não vou conseguir ficar me esticando na janela para ver o Galo da Madrugada. Mas quais são as perspectivas para esse ano? O que é que tu imagina que vai acontecer nesse ano de positivo? O que é que a gente pode imaginar de positivo para esse 2021? Eu gostei de que Pedro ele é bem assertivo, assim, é bem otimista, né? Porque a gente começou o ano com um monte de morte, a gente começou o ano com as pessoas morrendo sem oxigênio, sem política pública, sem Estado, sem gestão. A gente teve o Enem mais desigual da história do Brasil, com mais de 50% de abstenção. Se a gente pegar só essa semana, a gente teve o retorno ao Palácio do Planalto do cara que usou o avião da FAB e foi demitido. A gente tem a mãe do 04 que vai para Brasília para abrir uma empresa com o 02. É muita coisa, viu, gente? Assim, mas o mais importante tem o slogan dos 41 anos do PT, voltando ao dia de hoje, ele fala sobre sonhos e sobre esperança. Eu acho que é esse reesperançar que nos guia, né? Eduardo Galeano é muito feliz quando ele fala: eu ando 2 passos e minha utopia anda 3, eu ando 4, minha utopia anda 5. Para que serve a utopia? Para que a gente nunca deixe de caminhar. E ao ver vocês, esse meu caminhar fica muito mais feliz. Então, agradeço demais a oportunidade. Acho que é esse caminhar que as esquerdas têm que fazer. Acho que independente, acho que é hora da gente trabalhar muito o sentimento de humanidade, o sentimento de positividade. A gente tem visto, eu debati muito semana passada o BBB por conta do Lucas. Eu vejo a gente num nível de debate muito alto e, às vezes, coisas tão importantes e tão simbólicas, que é debater a LGBTfobia, debater o acolhimento, e essa coisa da política do cancelamento, né? Uma pessoa fez uma coisa de errado, ela tem que ser exterminada, tem que ser... Então, isso também entra com um valor neofascista. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente seja de verdade
a praxis políticas do que a gente prega, né? Então, acho que estou aqui no meio de 3 homens, já proponho que vocês catem uma menina aí para ter um olhar diferenciado também dessa importância de ter as mulheres nesses espaços. Acho que a gente está chegando no 8 de março e a gente ainda tem um país que tem menos mulheres na política do que países como o Afeganistão, que tem valores religiosos muito mais ortodoxos que a gente. Então, isso fala muito sobre o machismo, sobre o patriarcado e sobre o que é que a gente precisa mudar. Então, eu me coloco à total disposição de vocês. Quando a conversa é boa, passa rápido. Então, dizer que para mim passou bem rápido e que foi um privilégio danado conhecê-los e reencontrá-los, viu, Diego? Vivi, muito obrigado, Vici, por essa aula que você deu. Passei aqui o programa todinho só balançando a cabeça, concordando com tudo que você falou. E fiquei muito feliz que a gente conseguiu ter esse diálogo, ter essa conversa. Acredito que a gente vai conseguir contribuir para um acúmulo aí que talvez a gente esteja precisando tanto. Que as pessoas vão ver esse programa, que vão se identificar, que a gente consiga abrir o olho de algumas também com esse diálogo, com esse debate, com todas as informações que a gente conseguiu trazer. Eu fico muito feliz de ter lhe recebido no nosso programa. Fico muito feliz que a gente conseguiu fazer um programa. Prazer imenso, Vivi. Nossa, adorei essa nossa conversa. Eu tô sem palavras aqui. Fiquei que nem Diego, assim, só concordando. O tempo todinho. Eu gostei da alfinetada, Vivi, sobre a gente diz que é a quarta mosqueteira que um dia vai chegar. A gente fez alguns convites que não se concretizaram, mas a nossa ideia é tentar, né, trazer essa quarta participante no futuro próximo. E foi por isso, inclusive, que as nossas primeiras entrevistadas foram mulheres, porque a gente acredita que as mulheres precisam estar nos espaços de poder, com destaque, com participação e colocando a opinião para fora também, né? Não é só reproduzindo as opiniões. Mas foi ótima a nossa conversa. Agradecer também a sua participação e espero que apareça por aqui em um programa no futuro. Com certeza, aparecerei. É só chamar que eu venho, estou total disposição. E a alfinetada foi só porque a gente está no ano Paulo Freire, do centenário, então acho que a gente precisa, ainda mais a gente que é de Pernambuco, que carrega tanto esse senso de democracia, esse ar de militância, que a gente traga para as nossas vidas e para a nossa ação cotidiana, a nossa praxis política, que a gente fale de sonho, a gente fale de utopia, mas a gente lave prato dentro de casa, a gente divida as tarefas e a gente problematize aonde a gente esconde o nosso racismo, aonde a gente esconde o nosso patriarcado, os nossos preconceitos, e que a gente se prepare, se qualifique para ser cada vez não só um militante melhor, mas ser, sobretudo, um ser humano que resplandeça e que tenha o bem comum, porque eu acho que, no final das contas, é sobre isso que a gente está falando quando a gente fala que a gente quer o bem de todos e de todas, é porque a gente está falando em uma cidade e uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais igualitária. Muito, muito, muito obrigada pelo bate-papo e eu estou à disposição. Meu Deus do céu. Encerramento do programa, perfeito. Como é que a gente perdeu essa vice-prefeita? Valeu, gente. Até o próximo. Um cheiro grande. Tchau, cheiro. Tchau. Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual.